Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É uma alegria poder chegar até vocês e peço que Deus, pela ação do seu Espírito Santo, faça que a palavra de Deus ilumine a própria vida, a caminhada, o dia a dia, nesse mundo complexo e plural, que nós sejamos testemunhas daqueles que encontraram em Jesus Cristo a sua vida, a sua paz e a sua alegria. Nós estamos no mês da Bíblia, discípulos missionários a partir do Evangelho de João. E temos como lema, permanecer no meu amor para produzir muitos frutos. No roteiro que a CIMEB preparou, ela lembra que a nossa maneira de refletir no mês da Bíblia, e refletir sempre, é através da Léxio Divina, uma tradição antiga e nova da Igreja, onde a palavra de Deus tem a preponderância. Primeiro nós ouvimos a palavra, depois vamos refletir, meditar, rezar, contemplar e agir. E a palavra ilumina a nossa vida e a nossa história. Então nós não partimos de uma história inventada, ou mesmo acontecida, que ela pode ser diferente em cada situação, mas nós partimos da palavra de Deus, e essa palavra de Deus que vai iluminando a nossa vida. Nas orientações para a reflexão bíblica nesse mês de setembro, é justamente isso. Já é bem conhecido o método da Léxio Divina, que usamos nesses encontros: leitura do texto, meditação, oração, contemplação, ação. Mas para que funcione bem, é importante formar a equipe de animadores, leitores e cantores antes dos encontros, pois na hora as pessoas podem ficar tensas por não terem tempo de dar uma olhada no que irão ler, não é? Então, o método que a Igreja do Brasil assumiu para poder, nos círculos bíblicos, grupos de reflexão, nas pequenas comunidades, e é um método que é utilizado também no mês da Bíblia, com o tema Discípulos Missionários a partir do Evangelho de João, é o da Léxio Divina. É dessa forma que nós somos convidados cada vez mais a colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Deixa com que a palavra de Deus nos ilumine. Portanto, meus irmãos e irmãs, não basta apenas ter a Bíblia na mão, né? Mas é necessário que nós escutemos primeiro, nas nossas reuniões e nossos encontros, a palavra do Senhor. E essa palavra vai iluminar a nossa vida, vai iluminar a nossa história. Aquilo que é importante é como nós acolhemos a palavra do Senhor. Nós, nesse mês de tantos acontecimentos, no mês da Bíblia, estamos aí justamente à véspera de começarmos o tempo da primavera, que é para nós o tempo pascal, de ver a Páscoa, que é a gente se passar do inverno para a primavera. É uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós também pedirmos ao Senhor que nos ajude cada vez mais, que a palavra de Deus desperte em nós o calor para vivermos a nossa vida como cristãos, o entusiasmo para sermos missionários, a disponibilidade para sermos discípulos de Jesus, seguirmos Jesus Cristo com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Portanto, meus irmãos e irmãs, é essa oportunidade que nós temos, que nós aproveitemos justamente desses momentos que nós temos em reuniões de grupo de reflexão, pequenas comunidades, círculos bíblicos, para que discípulos missionários, a partir do Evangelho de João, nós produzamos muitos frutos, porque estamos unidos a Jesus Cristo, como o ramo está unido ao tronco, à videira. Que nós, nesse mês da Bíblia, assim o façamos, para que sempre mais, no dia a dia da nossa vida, continuamente, nossos grupos de reflexão e nossos círculos bíblicos, façamos a mesma coisa. Possamos dar prioridade à palavra de Deus, que ela realmente ilumine a nossa vida, e ligada a toda a tradição da Igreja, toda a interpretação da Igreja, nos ajude a vivermos com entusiasmo a nossa fé cristã e católica. Nesse domingo,
é o 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala de Jesus, o Messias, o servo sofredor. Jesus, depois de ter escutado de Pedro que ele é o Messias, portanto o Salvador, ter começado a explicar que o Messias vai dar a vida, ele continua dizendo isso, não é? Ou seja, eles atravessavam a Galileia e Jesus estava ensinando os seus discípulos. Aqui um outro aspecto interessante. Jesus tinha um momento que ele falava às multidões e tinha um momento que ele falava aos seus discípulos, explicando aos seus discípulos as coisas. E explicava isso: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, com toda clareza. Mas 3 dias depois da morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Na leitura primeira desse final de semana, 25º domingo do tempo comum, fala dos ímpios que dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as nossas transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vamos justamente comprovar, vamos pôr à prova com ofensas e torturas, vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Então, já no livro da sabedoria, fala do justo que incomoda pela sua vida e que querem calar, para que não seja uma censura, para que estão no caminho errado. E, portanto, Jesus vai falar desse mesmo aspecto, que ele veio trazer a vida e a salvação, e justamente vão querer calar a sua boca. Só que, claro, ele vai lembrar que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Como já lembrava que esse é o livro da sabedoria, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, desse final de semana, ele fala isso, né? Ou seja, 3º dia eles matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo fala daquilo que vai acontecer enquanto a entrega da sua vida, já anunciada e profetizada no Antigo Testamento, e que vai caminhando para que realmente ele possa dar a vida e se entregar por nós na cruz, derramando seu sangue, dando a sua vida por nós. Palavra bem clara de Deus que ensina aos seus discípulos mais próximos e fala abertamente da sua vida, morte e ressurreição. Na segunda parte do Evangelho, né, Jesus chama os 12, depois que chegaram ao seu destino, e disse a eles, né, o que vocês discutiam pelo caminho? Do que estavam conversando? Sobre o quê? E eles ficaram calados, não disseram nada. Porque no momento que Jesus ensinava sobre esses sinais importantíssimos e divinos da entrega da sua vida, eles discutiam quem era o maior. Pode parecer decepção, mas nós somos assim. No lugar de ver as coisas profundas e importantes na caminhada de igreja, nós muitas vezes estamos aí discutindo futilidades. E ali os discípulos também estavam fazendo a mesma coisa. Estavam preocupados em ver quem que era mais importante. Uma disputa de poder, uma disputa de importância, no meio daquilo que é o grande anúncio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Aquilo que a igreja vai levar para todo sempre, que é o querigma de anunciar que Jesus deu a vida por todos nós, morreu e ressuscitou. Nesse momento que Jesus ensina pessoalmente a seus discípulos, eles estão preocupados em serem importantes. Aí então, Jesus sentou-se no meio dos 12 e explicou de novo: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem acolher em meu nome uma dessa criança, é a mim que estará acolhendo. Quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, portanto, o Pai. Meus irmãos e irmãs,
nós vemos que nós perdemos a oportunidade de estar bebendo da boca de Jesus, da palavra de Deus, as grandes verdades da fé e poder saborear das coisas de Deus devido à nossa limitação de buscar vaidades e poder. Jesus vai dizer que aquele que quiser ser mais importante é aquele que serve, que se coloca a serviço. É dessa forma que Jesus revoluciona todo o relacionamento, quando nos coloca a serviço. Ele dá vida por todos nós e, ao mesmo tempo, lembra para todos nós que, acolhendo Jesus Cristo, que deu vida por nós e nos salva, nós somos chamados a nos colocarmos como servidores uns dos outros. Como lembra aqui a leitura. E fala justamente da criança, da simplicidade de uma criança, de ser acolhendo Jesus Cristo na pessoa dessa simplicidade, uma inocência. Ou seja, e quem o acolhe, Jesus Cristo, está acolhendo o Pai, está acolhendo a Deus, nosso Pai, está acolhendo a Trindade em si. Portanto, é uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos questiona profundamente sobre nossas conversas, nossos diálogos, sobre o que nós conversamos na igreja, em nossas comunidades, como é que nós compreendemos também o que acontece na igreja. Será que nós vemos tudo aquilo como um serviço e como quem se coloca a serviço? Ou buscamos honrarias, carreirismos, como nos lembra muitas vezes o Papa Francisco, ou semente por amor a Deus e aos irmãos? Uma palavra que nos questiona e nos coloca cada vez mais uma pergunta importantíssima para nós. E na segunda leitura, meus irmãos e irmãs, a carta de São Tiago, a famosa carta de São Tiago, vai lembrar para nós que quando há um carreirismo, uma preocupação de ser mais importante, não é? Aí tem as obras más, onde há inveja, rivalidade, não é? Em toda espécie de obras más, aí estão as desordens. Não é? Fala assim que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ele fala, de onde vêm as guerras que acontecem? De onde vêm as brigas? Vem das paixões que lutam dentro do coração humano. Cobiçais, mas não tem. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis banjar o pedido nos vossos prazeres. Não é justamente, meus irmãos, mas aquilo que é o plano de Deus. Nós vemos que a consequência de toda essa situação de discussão, de carreirismo, de querer ser mais que os outros, leva às desordens, a espécie de obras más, às guerras, às brigas, aos desentendimentos, e leva muitas vezes a nós não conseguimos evangelizar, anunciar o Evangelho, que supõe justamente essa comunhão e essa unidade entre nós. E justamente fala o Senhor, pela palavra aqui de Tiago, não é? Justamente que muitas vezes nós cobiçamos e não temos, pedimos mal e não conseguimos nada, porque estamos pensando apenas em nossos prazeres, nossas coisas, e não em servir a Deus. Não nos colocarmos a serviço do Senhor. Palavra realmente desse dia, desse domingo, né? na palavra de São Tiago. E ao mesmo tempo, lembra essa necessidade de sermos homens novos. Que o Evangelho vai dar resposta. Sermos servidores, nos colocarmos a serviço. E ao mesmo tempo temos a simplicidade como uma criança, no meio de tudo aquilo que é o grande anúncio daquilo que somos chamados a fazer. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho Jesus Cristo, para quem nele crer tenha a vida, e a vida para sempre, a vida eterna. Que esse domingo nos encontre abertos para escolher, acolher, viver essa palavra do Senhor, escutar, ter essa léxio divina, de escutar, de meditar, contemplar, rezar e agir nessa palavra que ilumina a nossa vida. Tenho certeza que o Espírito Santo irá iluminar a você e aos seus para escutar essa palavra de Deus na missa do dominical e ajudá-la a viver ainda mais e melhor a vida como cristão e católico no mundo de hoje.
Tenho certeza que dessa forma, como discípulo e missionário de Jesus Cristo, você também será testemunha da alegria do Evangelho. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.